Boa. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí, pessoal, eu vou abrir, como o conteúdo aqui é mais extenso mesmo, para a gente poder passar por tudo, contratação de vendedor e de líder é algo complexo, né, para você poder fazer isso da melhor forma, eu vou pedir para todo mundo guardar as dúvidas e perguntas que no final eu vou abrir, para se eu puder ajudar vocês, puder responder alguma dúvida específica, para a gente fazer isso no final, beleza? Para a gente poder ter o melhor resultado aqui. Estão vendo minha tela, né? Boa. Então, só dar um contexto sobre mim, né? O que eu tenho de experiência? Então, assim, eu fiz minha carreira toda numa empresa de tecnologia, né? De SaaS, chama Rock Content. Fiquei lá, entrei lá desde 8 milhões de receita anual até para mais 150 milhões quando eu estava saindo. E eu passei por toda a jornada, desde vendedor, eu fui vendedor sênior, eu fui gerente de treinamento, gerente de venda sênior, gerente geral, até diretor global nos meus últimos 3 anos, dentro da Rock Content. Hoje eu sou o CEO da Winning Sales, né, que é uma empresa, vou falar um pouquinho mais no final para quem tiver interesse, que é basicamente metodologias comprovadas para vencer em vendas consultivas, tá? E o que eu quero mais passar aqui hoje, que eu acho que é mais valioso para todo mundo que está aqui? Teoria, a gente pode ler quantos livros a gente quiser, Excel aceita qualquer coisa. Agora, o que eu estou focado em passar hoje é um pouco do aprendizado prático, né? E o que eu já fiz de cagada, o que eu já fiz de erro ao longo dessa jornada, né? E pode ter certeza que foram muitas cagadas, isso faz parte do processo, para evitar que vocês cometam as mesmas cagadas que eu fiz, né? Então, por exemplo, eu já contratei 18 vendedores novos em um mês só, e em 3 meses dos 18 tinham saído 10. Porque eu fiz tudo cagado, não tinha demanda suficiente para todos eles, o processo de onboarding não estava preparado para lidar com esse número de volume. Então, esses aprendizados que eu tive ao longo dessa jornada, eu vou compartilhar um pouco aí com todo mundo que está aqui, tá? É só um outro dado aqui interessante, a gente chegou a ter mais de 120 pessoas dentro do time de vendas, com mais de 8 líderes em 4 países diferentes, tá? Então, virou uma operação bem complexa aí desde o meu início, lá em 2017 até 2023. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver duas coisas básicas, tá? Que fazem parte do processo de contratação. O que é o perfil do vendedor e do líder SaaS, tá? Igual eu falei, o foco aqui é mais SaaS, mas isso, muitas das coisas que aplicam a qualquer segmento, tá? E depois a gente entra um pouco falando do processo de contratação. E como pegar este perfil e ter certeza que você está espelhando esse processo dentro do seu sistema de contratação para garantir que você está fazendo, trazendo as pessoas com a menor chance de risco possível de erro. Beleza? E aí, quando a gente entra, primeiro falando qual que é o perfil de vendedor SaaS, o ponto principal que muita gente falha é entender exatamente o que está buscando. Então, às vezes, a gente não tem noção de o que a gente espera daquele profissional, ou o que é um bom vendedor para dentro da minha complexidade, tá? Então, o ponto número 1 é, temos que definir o que é que a gente está buscando. E quando a gente pensa em vendedor, né, como é que a gente define isso na prática? Primeiro ponto, eu tenho que entender fundo a minha complexidade de vendas. Tá? E o ponto 2 é, eu tenho que entender quais são as habilidades e comportamentos daquele profissional que eu estou buscando. Quando a gente entende em qual cenário de complexidade de vendas ele está entrando, e eu sei quais são as habilidades e comportamentos que eu estou olhando, eu tenho uma chance muito maior de trazer a pessoa certa. Tá? Complexidade de vendas a gente pode dividir em duas categorias. SMB, né, que são pequenas empresas. Qual que é a característica de SMB? É um alto volume de atendimento com uma eficiência alta. Ou seja, aquele vendedor que está dentro daquela caixinha ali de small business, ele tem que conseguir trabalhar em alto volume e ele tem que ter uma alta eficiência, porque ele precisa converter rápido. Do outro lado do espectro, a gente tem os vendedores de enterprise. Qual que é a característica de enterprise? É uma alta especialização. Eu vou passar muito tempo vendendo para o mesmo cara. E aí, dentro disso, qual que é o principal ponto? É muito mais caro eu trazer oportunidades de enterprise. Então, o foco daquele vendedor de enterprise ele tem que ser eficaz. Então, ele tem que ter altas taxas de conversão. Então, regrinha de bolso. Por definição, quanto maior meu ticket médio, maior tem que ser minha taxa de conversão. Se não está assim, eu estou com o meu processo de vendas errado. Beleza? E aí, eles são muito diferentes entre si. E isso é uma coisa que muitas pessoas negligenciam. Então, quais são as características, principalmente, de um vendedor SMB? E aqui, pessoal, um ponto importante. Não existe nota de corte. Então, assim, a partir do ticket médio R$ 1.000 por mês, virou enterprise. Não. O ponto que você tem que entender é, quanto mais caro, mais complexo a minha venda, mais para o lado de
eficácia eu tenho que ir e menos oportunidades cada vendedor vai ter. Quanto mais eu vou para o lado esquerdo, né, desse eixo, que ele é tickets menores, mais volume esse vendedor tem que ter e mais capacidade de ser eficiente ele vai ter que ser. Beleza? Então, o que é um vendedor SMB? Ele foca em eficiência e volume de vendas. Então, aqui a gente está falando de um grande número de leads por mês. Normalmente, a gente está falando de 50, 100 leads, e esse cara tem que ter conversões rápidas. Então, a gente está falando aqui de um período ali, um prazo de conversão de 20 a 30 dias no máximo. Se você está tendo vendas SMB com ticket baixo, R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, e até R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, né? Você está tendo um ciclo de vida de vendas maior que 30 dias, começa a ligar o alerta. Porque esse cara tem que ser mais eficaz, o processo tem que ser mais rápido. Um outro ponto muito importante, né, é o que eu estava falando, é o cara fechar em poucas interações. Então, qual que é uma outra grande diferença entre tickets menores e tickets maiores? A quantidade de reuniões e interações que eu tenho com aquele cliente. Então, a partir do momento que ele entrou para dentro do pipeline do vendedor, quanto que é o meu ciclo médio? Quantas interações eu faço? Eu faço uma, eu faço duas, faço 3 reuniões? Faço 4? Qual que são as estruturas de cada uma dessas reuniões? Né? De novo, quanto mais barato o meu ticket, quanto mais simples minha implementação e meu produto, mais esse cara tem que ser rápido em fechar ali de 1 a 3 interações no máximo, com fechamento de até 30 dias. Outro ponto importante é como esse profissional, né, ele trabalha com um alto número de leads, ele tem que ser ágil, saber priorizar os contatos com maior probabilidade de fechamento. E grande parte do trabalho de poder direcionar esses vendedores vem também do time de marketing, vem da liderança, que consegue setar regras claras de qualificação. Então, uma coisa que eu gostava de explicar é aonde eu tenho onde que é o meu maior risco de perder lead? É Enterprise. Por quê? Porque para gerar esse cara qualificado é muito mais caro para mim. Então, a Enterprise, normalmente eu coloco aqueles profissionais com mais experiências e que conseguem lidar com uma complexidade de venda. Aonde eu gero leads, de certa forma, mais rápido, fácil e com qualidade menor? Em SMB. Então, eu posso ter maior perda de conversão em SMB, mas eu tenho que ter maior taxa de conversão em Enterprise. Outro ponto importante, como a gente está falando de volume, essas ferramentas de automação, de e-mail, CRM, esses tech stack para ajudar esse vendedor são cada vez mais importantes em SMB. Por quê? Porque como o tempo é um fator fundamental, porque ele é um alto volume, quanto mais ferramentas de ajuda esse vendedor tem, maior vai ser a produtividade e o ganho que eu vou ter final. E por último, qual que é a característica do vendedor de SMB? Como ele está lidando com alto volume de interações, ele tem que ser muito rápido para lidar com objeção e tem que ser muito rápido em descartar. Ele tem que entender, pô, esse cara tem um perfil de compra, aqui eu tenho que ter uma barreira mais alta. Então, o cara que não tem uma dor clara, o cara que não tem uma urgência, quando eu estou falando de SMB, eu vou cortar esse cara. Já Enterprise, não. Por quê? Porque o ciclo de vendas é muito maior. Às vezes eu converso com um cara aqui para ele comprar de mim em 4 ou 5 meses, só que o ticket médio é tão alto que compensa. Beleza? Então, dentro de SMB, tem que ser muito eficaz em lidar com objeção e descartar rápido. Aquilo que não é fit, aquilo que não vai comprar, aquilo que não vai me dar dinheiro, eu tenho que ir cortando esse cara. Não posso perder tempo com ele. Aqui é o meu custo de tempo. Quando a gente fala de Enterprise, a gente já está falando de uma outra característica, que é qual? São os caras que focam mais em relacionamento e ciclo de venda longo. Qual que é a principal diferença técnica de SMB para Enterprise? SMB, muitas vezes eu estou tendo contato diretamente com o decisor, ou eu estou muito próximo do decisor. Então eu tenho que vender para uma pessoa. Quando a gente pensa em Enterprise, eu tenho que vender para múltiplas pessoas. Então, vendas altamente complexas, com ticket muito alto, o vendedor, às vezes, tem que vender para 5 pessoas diferentes. E ele tem que mapear para quem que ele está vendendo. Cada um vai ter dores específicas, cada um vai comprar por motivos específicos. Então, quando a gente fala de Enterprise, a gente está falando desse cara que consegue o quê? Mapear conta. É o cara que tem uma visão do todo. Ponto 2, né? Que é o que eu estou falando. Navegar em ambientes complexos. O que é importante aqui? É entender o que cada perfil tem de interesse na minha solução. Qual que é o problema que eu resolvo para vou dar um exemplo, para um analista de vendas, que é um vendedor. Qual que é o problema que eu resolvo para um líder de vendas?
um gerente? Qual que é o problema que eu resolvo para um VP de vendas? Então, cada uma dessas pessoas podem comprar o mesmo produto com motivos diferentes. E é nessa capacidade de adaptação que o vendedor de enterprise consegue vender. E aí, uma dicasinha, né, um segredo de enterprise. Quanto mais alto eu consigo escalar no processo decisório, maior vai ser meu ticket e que eu vou conseguir vender. Então, se eu estou fazendo um processo de venda para uma empresa enterprise, se eu chegar só até o nível de coordenador, por exemplo, de marketing, eu provavelmente vou vender um ticket. Se eu conseguir chegar a gerente de marketing, vou vender um maior. Conseguir chegar a diretor de marketing, vou vender um maior ainda. Por quê? Porque agora eu estou resolvendo problemas mais complexos para lideranças mais altas que têm acesso a mais dinheiro. Beleza? Então, essa capacidade do vendedor de trabalhar múltiplos pontos é o principal fator que diferencia o enterprise de um SMB. Outro ponto é, como eu estou vendendo para várias pessoas, eu tenho que ser capaz de o quê? Personalizar. E personalizar tanto do ponto de vista de apresentação de produto como demo. Muitas vezes o que eu faço em SMB, que é ter uma demo padrão gravada ali, para mandar por e-mail, mandar por mensagem, ou então eu mesmo vou apresentar, mas eu vou fazer em 20 minutos, ela vai seguir um padrão mais claro. Por quê? Porque o cenário e a complexidade de adaptação ela é muito menor. Já a Enterprise é totalmente diferente. Eu tenho que saber fazer isso para cada uma dessas pessoas. Outra coisa muito importante, vendas para grandes empresas é venda em colaboração, é venda em equipe. Então, tem dados da Gong, eu não sei se o pessoal aqui conhece a Gong, é um software de análise de call. Ele fez uma análise estatística de quanto mais pessoas participam do processo de venda do lado da empresa, maior a taxa de conversão e maior o ticket médio. Então, se os líderes de vendas participam dessas vendas complexas, aumenta a taxa de conversão. Coordenador é uma taxa X. Se o gerente de vendas participa, é uma taxa Y. Então, ele vai subindo quanto maior o cargo da empresa que trabalha. Então, como a gente está falando de vendas altamente complexas, esse vendedor ele tem que saber o quê? Organizar os recursos internos, que muitas vezes é um sales engineer, muitas vezes ele vai trazer alguém de CS para poder participar de uma call, muitas vezes ele vai alinhar com o líder de vendas. Então, essa venda em equipe é o que de fato faz a grande diferença em enterprise. E aí, o vendedor que eu estou contratando, ele tem que ter uma habilidade política melhor. Coisa que já, quando eu estou falando de SMB, essa necessidade ela já é menor. Beleza? E como a gente vende, né, prioritariamente tickets maiores, é uma venda mais focada em solução. Então, uma regrinha de bolso para todo mundo que está vendendo software. Quando eu vendo SMB, o cliente espera que o produto seja pago e o serviço seja gratuito. Quando eu estou vendendo para Enterprise, o cara espera que o serviço seja caro e o produto gratuito. O que significa isso? O cara de Enterprise, vendas complexas, vendas altas, ele está preocupado com resolver o problema dele. O limitador dele não é financeiro. Se você consegue vender uma solução e apresentar de uma forma que o cara entende que resolve o problema dele, como o limite dele de investimento é menor, ele tem menos risco de errar investimento, você vai vender tickets muito maiores. E isso faz parte de uma mentalidade de venda de soluções. Aqui tem um quadro comparativo, né, de quais são as principais diferenças aí do que eu falei. Não vou passar aqui e ler tudo, depois eu vou mandar o material de apoio para vocês, mas aqui a gente tende a separar em 5 grandes fatores de diferencial entre SMB e Enterprise. Volume de conta, ciclo de vendas, foco no atendimento, comportamento consultivo e interação com stakeholders. Beleza? Depois aqui a gente pode passar para poder... Eu vou mandar depois as informações do que eu não passei aqui, tá? E aí, o que a gente entende, né, dentro dessa dinâmica que eu falei de entender se é mais uma venda SMB ou mais uma venda Enterprise? Os números se comportam completamente diferente. Então, esse dado aqui, ele é um dado real de benchmark, ele é do mercado americano, tá? Então, por isso que está em dólar. Eu nunca vi dados tão assertivos para o mercado brasileiro. Então, eu trouxe em dólar mesmo, porque o importante aqui é entender como que a lógica dos números funciona. Então, quanto mais menor, só para explicar para todo mundo, o que é a CV? É o valor anual de contrato. Então, quanto que é o meu ticket anual? Deals por reps é quantas vendas aquele vendedor faz. O win rate médio é qual que é a minha taxa de conversão. Ciclo de vendas é quantos dias demora em média, desde que o cara inicia o processo de venda até fechar. E o ARR é quanto que ele está vendendo de valor total por ano. Então, quais são as dinâmicas aqui?
Quanto maior o meu ticket médio, menos vendas eu espero por vendedor ao ano, maior tem que ser minha taxa de conversão e, consequentemente, vai ser maior o meu ciclo de vendas, meu ARR. Tá? Então, o que eu quis dizer com nota de corte? Não tem aonde separa uma linha clara do que é SMB e o que é Enterprise. O que a gente tem que entender é a dinâmica dos números, do comportamento do meu processo de venda, ele está seguindo uma lógica assertiva? Então, se eu tenho um ticket rápido, eu tenho um ticket baixo, eu estou conseguindo vender rápido? Eu estou demorando muito para vender? Eu tenho um time que vende para pequenas empresas e um que vende para enterprise. Como é que eles dois se comportam em termos de taxa de conversão? Qual que é a diferença de ciclo de vendas dele? E aí, uma dicasinha extra aqui que eu dou é, muitas vezes, vender para enterprise, se você vai vender um ticket pequeno ou alto, a dificuldade é a mesma. Então, muitas vezes eu consigo subir o ticket médio para enterprise só de colocar na cabeça do meu time que é importante eles vender mais, sem alterar a taxa de conversão. Já em SMB, a dinâmica é totalmente diferente. O seu ticket médio vai impactar diretamente a sua taxa de conversão. Beleza? Então, isso aqui é um dado bem legal, depois vocês podem avaliar e ver o que vocês têm de dado interno, mas que explica um pouco dessa dinâmica aí de SMB versus Enterprise. E aí a gente entra na parte 2. Agora que a gente entende um pouco mais de contexto, né, e eu consigo adaptar para a minha realidade, se ela é mais SMB, mais Enterprise, a gente tem que entender o quê? O que faz um bom vendedor? Né? Então, quais são as características pessoais e comportamentais que fazem um vendedor ser bem-sucedido dentro de uma venda consultiva, dentro de uma venda complexa de SaaS? E aí tem um segredo muito legal aqui, que esse trabalho de identificar isso, tem um cara que chama Mark Roberge. Para quem não conhece, ele foi o líder que escalou a operação de vendas do HubSpot. E ele fez um trabalho muito legal para identificar qual que é o perfil comportamental desse vendedor com base em dados. Então, o que o Mark Roberge fez? Primeiro, ele listou dezenas de critérios diferentes. Então, se eu perguntar para cada pessoa aqui, cada um vai me falar, falar no mínimo 5 critérios diferentes. Então, o que ele fez? Listou 60, 70, 80 critérios diferentes que ele queria avaliar com base no achômetro dele, na experiência dele, no processo seletivo. Depois que ele listou esses critérios, o que ele fez? Ele avaliou todos os critérios e deu nota para todos os critérios durante anos. Então, ele começou a trazer dados e assertividade para o processo dele de contratação para saber o que dava certo e o que não dava. E o que ele chegou no final? Ele avaliou quais critérios de contratação que ele deu, porque ele dava nota, tiveram a maior correlação com o sucesso. Então, idealmente, né, no mundo ideal, todas as empresas deveriam fazer esse mesmo trabalho que ele fez. Só que, como eu sei que na prática é muito difícil fazer isso, é um trabalho complexo de muitos anos, o que a gente viu na prática é, quando a gente aplica o modelo de vendas, né, aplica o modelo de contratação, identificação de perfil do Mark Roberge para, por exemplo, no caso da Rock, a gente teve muita assertividade. Por quê? Porque o cenário de vendas complexas, ele tende a ser similar. Então, aquilo que faz um vendedor performar em alto nível numa venda consultiva, provavelmente são os mesmos indicadores que vai fazer ele performar de novo em outra venda consultiva. Beleza? E aí, quais são esses 5 critérios, né, que o Mark Roberge chegou? 1, coachability, ou seja, o quanto que esse vendedor é treinável. Então, qual que é a capacidade de aprender e absorver feedbacks e replicar. Um ponto importante aqui é absorver e aprender feedback. Ou seja, não é necessariamente se a pessoa estuda, mas é o quanto que ela é treinável. Por quê? Porque vendas complexas, você está o tempo inteiro aprendendo com alguém. Você está aprendendo com outro vendedor, você está aprendendo com o seu líder de vendas, você está aprendendo com o cliente. Então, essa capacidade, essa mentalidade de aprender com os outros foi o primeiro fator de correlação com o sucesso nos dados do Mark Roberge. Então, todos os critérios que eu vou passar aqui, eles estão em ordem de relevância. Então, o critério número 1 dele foi o quanto que esse cara é treinável. Critério 2, curiosidade. Beleza, curiosidade pode ser meio amplo, né? Então, como é que a gente traz isso para dentro do cenário de vendas e por que ele é importante? Vendas consultivas, eu não vendo com base nos meus objetivos, nos meus motivos. Eu vendo sempre com base no cliente. Então, ele vai comprar de mim, não é porque eu acho que o meu software vai ajudar ele com X. Ele vai comprar de mim porque ele tem uma dor específica e eu mostrei para ele como que eu soluciono essa dor específica. Então, a base do processo consultivo é a capacidade de entender o outro. Se eu entendo isso dentro de vendas consultivas, eu consigo performar.
Então, o que é curiosidade? É o instinto natural de querer entender e conhecer mais sobre os clientes. Ou seja, a habilidade que esse cara tem de fazer pergunta. Critério 3, sucesso passado. Pessoas que atingiram alta performance tendem a atingir alta performance de novo. Então, quando a gente começou lá em Inside Sales na Rock, Gustavo vai lembrar disso, lá em 2017, 2016, cara, Inside Sales não era conhecido no Brasil. Quase ninguém fazia Inside Sales. A gente vendia através de Skype. Então, a gente adicionava o cara no Skype e fazia venda em Skype. Então, a gente não conseguia pegar vendedor que teve track record no mercado. O que a gente contratava muito? Ex-atleta. Por quê? Porque ex-atleta, o cara trabalhou em altíssimo nível muitas vezes, ele entende o que é meta, ele conseguiu performar bem, e esse cara era um proxy para ele performar na minha empresa. Idealmente, eu vou olhar o quê quando eu estiver contratando? Track record do vendedor. Como é que era a sua meta? Quanto que você batia? Como é que você se comparava em relação aos seus pares? Beleza? Critério 4, inteligência. Inteligência é muito amplo. Como é que a gente traz isso para dentro do mundo de vendas? É a capacidade do cara aprender conceitos complexos e, principalmente, como que ele comunica esses conceitos de forma fácil de entender. É aquela famosa história. Como é que você explicaria algo para uma pessoa de 8 anos e como é que você explicaria algo para uma pessoa que está na faculdade? Se esse vendedor não tem capacidade de aprender conceito complexo e simplificar para o cliente, ele dificilmente vai conseguir dar certo em vendas consultivas. E o último critério, trabalho duro. Esse é o mais simples de entender. O que é trabalho duro? Eu tenho 100% de conversão, mas eu trabalho um cliente por mês. O outro cara tem 50%, mas ele trabalha 20%. Então, vendas é uma mistura do que a gente falava na Rock de skill mais will. Ou seja, qual que é a minha taxa de habilidade, né, minha taxa de conversão, versus o número de oportunidades que eu consigo trabalhar. E aí, quando a gente começa a entender isso, então, o que é o SMB, qual que é a diferença do processo de venda, qual que é o tipo de perfil e habilidade que eu estou buscando. Com os traços comportamentais, a gente começa a acertar o processo de contratação para que eu consiga ter menos riscos. E do mesmo jeito que a gente fez para vendedor, a gente também tem que fazer para líder. Então, qual que é o conceito básico? Eu tenho que entender muito bem o que eu estou buscando. E para eu entender o que eu estou buscando, quando eu falo de liderança de vendas, que pode ser aplicado em outras lideranças, né, mas especificamente liderança de vendas SaaS, eu tenho dois conceitos fundamentais. Eu tenho que ter muita clareza. Qual que é o tipo de liderança que eu estou buscando? 2, qual que é o estágio de crescimento que a minha empresa está? Esses dois fatores vão ser uma matriz para eu poder ser mais assertivo no meu processo de contratação. Quando eu falo de tipo de liderança, a gente tem dois tipos básicos, tá? Quais são os dois tipos básicos? É o líder de vendas direto, que é o cara que muitas vezes é um coordenador, é um supervisor, é o cara que está mais embaixo trabalhando com o time. Então, ele está liderando diretamente os vendedores, trabalhando diretamente com os pré-vendas. E um outro tipo de necessidade é, agora eu já tenho esse time, né, já tenho essas pessoas, agora eu estou buscando um segundo nível, uma segunda camada de liderança. Agora eu já estou falando de líder de líder. Então, o perfil dessas pessoas comportamental podem ser parecidos, só que os principais objetivos são completamente diferentes. O cara ser efetivo como líder de venda direta é uma coisa. Ele ser efetivo como líder de líder é outra completamente diferente. Se eu não entendo esse conceito, se eu não entendo esse contexto, eu dificilmente vou conseguir contratar um líder adequado para o meu momento. Tá? E como é que a gente pode avançar nisso? Líder de venda direto. A principal função dele é desenvolver vendedor. Como que a gente desenvolve vendedor? Melhorando o processo de vendas e treinando o time de vendas. Então, quanto mais baixo, né, entre aspas, eu estou nessa cadeia hierárquica, mais técnico eu tenho que ser. Então, um cara que lidera, sei lá, um time de vendas direto, ele tem que saber vender melhor do que um cara que é diretor de vendas. Por quê? Porque raramente o time de vendas vai superar a habilidade do líder. O líder direto de vendas, normalmente, ele é o proxy máximo do quanto que aquele time consegue avançar em termos de desenvolvimento de habilidade de vendas. Então, qual que é uma das principais funções desse cara? Fazer coach e desenvolver continuamente seu time de vendas. Ele tem que ser mais técnico, ele tem que ter sido um melhor vendedor, ele tem que ser mais habilidoso. Ponto 2, é o cara que toca o bumbo.
Então, o que ele tem que fazer? Apoio e motivação diária. Tem que saber fazer daily, tem que saber acompanhar o cara no dia a dia, tem que olhar os KPIs mais diários, mais semanais. Ele é o cara que toca o ritmo da sua operação. Ele é o cara que vai fazer o seu time ter energia e trabalhar duro ou não. Então, é mais para baixo, ele é mais dia a dia. Ele está mais próximo da operação e do processo de vendas. Ponto 3, né? Acompanhar dado. Só que aí eu não estou falando de dados estratégicos, canais, CAC. Não. Você não precisa contratar um líder ali que está lidando diretamente com o vendedor, e o cara tem que ter um conceito muito claro de CAC, LTV, estratégia. Não. Por quê? Porque o trabalho dele não é esse. O trabalho dele é bater o bumbo. E aí ele tem que acompanhar o quê? Quais são os KPIs diários, semanais, mensais, que são um proxy para o meu time de vendas. E é minha responsabilidade fazer isso. Agora, você vai muitas vezes contratar um líder direto, você quer que o cara faça tudo. Tem pessoas que conseguem fazer? Tem, mas é um unicórnio. É difícil pra caramba de achar. Ponto 4. Como o foco desse cara é venda, é trazer venda ali no dia a dia, ele tem que ter uma gestão de pipeline e fechamento de negócio muito grande. Se o seu líder de vendas direto não passa pelo menos 20 a 30% do tempo dele entrando em call de vendas, ele está fazendo errado. Por quê? Qual que é a principal função dele? Vender. Sozinho? Óbvio que não. Ele está formando um time. Só que não adianta nada ele formar time, criar processo, ele nem entra para ajudar o time dele de vendas. Então, o que esse cara tem que estar fazendo? O cara ali mais próximo da base tem que estar fazendo gestão de pipeline muito próxima e entrando para fechar negócio, apoiando o time de vendas. Se você tem um líder, né? Ou se você está buscando um líder que está lidando com o time de vendas direto, esse cara tem que saber vender, esse cara tem que saber entrar. Ele tem que passar 20 a 30% do tempo dele lidando com os clientes, escutando o que o cliente fala, entendendo o que os vendedores estão falando. E por último, que é o ponto que todo líder deve fazer, saber recrutar e reter talento. Se o líder de vendas ele passa uma grande parte do tempo dele entrando em processo e a outra grande parte recrutando, pode ter certeza que ele vai ter sucesso. Não tem segredo. Eu faço duas coisas. Eu ajudo meu time a vender mais e foco em recrutar. Beleza? Quando eu falo de líder, aí eu já, obviamente, ele ter passado por um líder direto e ser um bom líder, ele saber vender bem, é uma coisa boa? É, porque ele vai estar vendendo para os outros stakeholders. Ele vai estar vendendo ali para o cara de marketing, vai estar vendendo para o cara de CS, ele vai estar vendendo internamente. Só que quais são as principais características de um líder de líder, né? Que esse líder de segunda, terceira camada. Aí a gente já está falando mais de definição de estratégia de venda e alinhamento com o objetivo corporativo. O quanto que esse cara entende de estratégia? Quanto que ele entende de, por exemplo, GTM, que é Go-to-Marketing, estratégia de montar operações de vendas? Como é que ele separa time? Então, o time dele vai ser 5, 6 vendedores com um líder. Qual que é o tipo de líder que ele vai buscar? Esse cara, ele desenha estratégias. E ele tem que ser capaz de entender o quê? Quais são os objetivos corporativos, ou seja, para onde que a empresa está indo e como que eu desdobro isso em ações. Esse é um dos pontos fundamentais. Como que eu desenho a máquina para que a máquina consiga evoluir e entregar os resultados que eu tenho como objetivos corporativos. Outra função desse cara é o quê? E ele está focado em escalabilidade e estrutura de equipe. Que é, qual que é o melhor desenho? Como que eu avalio se meu desenho funciona ou não? Eu tenho que ter pré-vendas? Pré-vendas trabalha como? Eu tenho que ter vendas? Vendas começa aonde? Como é que é a passagem de bastão entre pré-vendas e vendas? Quais são os SLAs que fazem esse cara performar melhor? Aqui já é uma visão muito mais estratégica e tática. Ponto 3, implementação e monitoramento de processos e KPIs. Agora sim, eu já estou falando de mais de longo prazo. Obviamente, esse cara vai estar analisando o dia a dia? Vai, mas ele tem que ser capaz de pensar em coisas mais de longo prazo. Quais são os channels que eu estou usando? Quanto está meu CAC por segmento? Quanto está meu LTV? Quanto que é a minha taxa de retenção? Então, os clientes que eu vendo, quais que trazem mais retenção? Qual que é mais fácil para eu vender? Quais são as estruturas e sales enablement que eu preciso investir? Aonde que eu aloco o recurso? Aí a gente está falando de um outro nível de liderança. Cultura e liderança de alto nível é fundamental. Então, o que é cultura? Como é que eu desenho processos, rituais, para que esse
time consiga performar em direção ao que eu quero. Cultura não é palavra que eu ponho na parede. Cultura é, eu quero que meu time foque, por exemplo, em meta, número. Pô, então eu sei que se eu quero que meu time foque nisso, eu tenho que criar rituais para que eles avaliem resultado. Então, por exemplo, o que a gente fazia na Rock? A gente mandava um e-mail diário com todos os números de vendas para todos os vendedores. Por quê? Qual é a mensagem que eu estou passando? Eu, como liderança, foco em resultado. Beleza? Esse cara ele já tem que saber mais essas coisas de resultado estratégico. E, por fim, né, alocação de recursos e orçamento de vendas. Então, eu vou pôr dinheiro em quê? Eu vou postar em quê? Eu vou contratar por quanto? Né? Obviamente, quanto maior esse líder, mais ele tem que ser estratégico, e quanto menor, né, mais próximo da base, menos estratégico e mais tático ele vai ser. Mas os principais pontos, quando a gente começa a falar de um nível 2 de liderança, é 2, 3, seja ele gerente de vendas, diretor VP, é o quanto que ele vai se especializando nesses processos aqui. Se eu não tenho essa noção clara de quais são os principais trabalhos de cada um deles, dificilmente eu vou conseguir ter esse resultado na prática, porque eu não vou saber como contratar. Eu não vou saber o que eu estou olhando. Beleza? E esse exercício que eu estou fazendo com vocês de vendas, ele funciona para qualquer coisa. Marketing é a mesma coisa, CS é a mesma coisa. Quanto mais eu subo no nível de liderança, diferenças de preocupações e habilidades aquela pessoa tem que ter. E aí, agora vamos falar de estágio de crescimento. Então, o primeiro índice é entender o que eu estou buscando. Qual que é o papel principal que esse cara está fazendo? Qual que é o meu segundo? Qual que é o momento da minha empresa? O diretor de vendas da Coca-Cola, ele é totalmente diferente do diretor de vendas de uma empresa de bebida pequena. E aí a gente tem, em média aqui, né, a gente tem 3 níveis, né, de estágio de crescimento, separado em baldes. Um é, estou no estágio inicial até 10 milhões de RR. Cara, nesse estágio é muito mais mão na massa. Então, assim, é o cara que está mais na operação, é um cara que é mais doer, ele tem que ser capaz de criar processo básico de vendas, né? Ele tem que estar diretamente envolvido nas vendas, ele tem que ser um cara que lida muito bem com ambientes muito caóticos. Ele não pode ser um cara que muita gente demanda dele, no sentido de ele só trabalha se alguém demandar. Não, tem que ser um cara muito mais sangue no olho. É o cara que faz acontecer as coisas. O foco dele está em quê? Estruturar a equipe pequena. Ele tem que testar abordagem, testar pitch, testar tudo. O VP de vendas, o diretor de vendas, o líder de vendas de uma empresa inicial, até 10 milhões de RR, ele tem que estar focado nisso. Quando a gente começa a falar de escala e expansão, né, seria ele mais ou menos em torno de 10 milhões a 50 milhões, agora a gente já está falando de quê? Alocar recurso e foco. Então, agora que eu já comecei a provar meu PMF, né, meu Product Market Fit, eu estou entrando no momento de escala, como que eu consigo otimizar os resultados? Como que eu entendo as minhas alavancas de resultado? Aqui, obrigatoriamente, provavelmente você já vai ter times estruturados de marketing, de CS, mais claro, né? Departamentos mais claros. Então, esse cara ele tem que saber o quê? Lidar com diferentes cenários. Ele tem que saber lidar com cara de marketing, lidar com cara de CS. Né? Aqui ele já está focando mais em construção de equipe. Que é o quê? Basicamente resumindo, gerenciar e ajustar KPIs em larga escala. Quando a gente fala do último nível, né, que a gente está falando de maturidade, que são empresas de mais de 50 milhões, cara, esse cara aqui, Michael fez uma pergunta aqui, esses números são de ARR, isso, vendas anual. Não sei se eu pedi a pergunta, mas ARR, quanto de assinatura você tem ali no ano? Mas de nova assinatura ou... Não, de base mesmo. De base, tá bom. Não é que você está vendendo 10, não, é quando você está chegando de estágio, tá? E em termos de maturidade, né? Aqui a gente está falando de mais de 50 milhões de RR, esse cara tem um perfil totalmente diferente. Esse cara, por exemplo, muitas vezes ele trabalha sob demanda, ele fica o dia inteiro em reunião. Ele já sabe que ele não vai pôr a mão na massa. Esse cara já sabe que o papel dele é o quê? Dar direcionamento e ajudar os líderes a tomar decisão. Ele tem que ter um aspecto muito mais forte político. Por quê? Porque agora a complexidade da minha organização começa a ficar muito maior. Então eu tenho que saber político, às vezes. Eu tenho que saber... É mais importante, às vezes, eu saber lidar com outras áreas e conseguir fazer alinhamentos do que necessariamente só na minha área.
Né? Então, assim, esse cara já está focando agora em quê? Novos canais, novas expansões, estou indo para outro mercado, estou indo para outro produto. Né? Pô, adotei ali uma base, penetrei numa base, meu produto tá bom. Qual outro produto que eu posso ter? Como é que eu faço um time para poder tocar isso? Como é que eu inicio essa estrutura? Né? Ele já está ali focado em quê? Ele já lidera gerentes de vendas, ele já lidera supervisor. Então ele tem que ser um cara muito focado em fazer a montanha andar e não necessariamente empurrar a montanha sozinho. Então, se eu entendo o estágio que eu tô, o que eu busco e o perfil desse que esse cara vai entrar, eu vou ser muito mais assertivo no processo de contratação. E aí uma dica bônus que eu dou, você, idealmente, no mundo perfeito, você vai achar um cara que tem experiência no seu estágio de maturidade. Então é um cara que fez a empresa, já uma vez ele fez a empresa de 0 a 10 milhões. Pô, ótimo, ele tem experiência no meu estágio. Então ele já passou por isso antes. Também ele vai buscar o quê? Uma pessoa que está no meu segmento. Então eu vendo software, ele tem que vender software. Eu vendo para RH, ele tem que vender para RH. Só que no mundo real, pessoal, é difícil demais achar esse cara. Agora, o que você não pode abrir mão quando você estiver contratando? O cara tem que ter experiência no seu tipo de vendas e no seu ticket médio. Por quê? Porque ele tem que saber essas complexidades diferentes e essas forças que fazem esse processo modificar. Por quê? Porque as características, igual eu falei, vender para uma empresa R$ 1.000 por mês é completamente diferente de vender para essa empresa 40 mil por mês. Um é mais fácil que o outro? Não necessariamente. São características específicas. Muitas vezes, o vendedor enterprise ele vai ser uma bosta vendendo para SMB. E o SMB vai ser uma bosta vendendo para enterprise. Então, é questão de qual que é a experiência que esse cara tem. Então, uma coisa que eu não abro mão no processo de contratação é o cara pode não conhecer meu segmento, ele vai aprender, ele pode não entender muito bem meu estágio de maturidade, contanto que ele tenha os comportamentos adequados, mas, cara, experiência no meu ticket médio, no meu tipo de venda é fundamental. Isso é muito importante. Então, isso aqui é uma coisa que eu falo para vocês ficarem muito atentos quando vocês estiverem contratando um líder de vendas, tá? Ótimo. Entendemos o que a gente está buscando? Vamos para a parte prática. Como é que a gente operacionaliza isso de uma forma prática para saber que agora eu estou contratando o cara certo, agora que eu já entendi o que eu estou buscando, tá? Ponto 1. Quais são os 5 maiores erros que as empresas cometem a contratar? Seja vendedor ou seja líder. Erro número 1. Eu não tenho clareza, eu não tenho objetividade do que eu vou avaliar em cada etapa. Se você não definiu isso, se você não tem objetividade, se você não sabe o que está olhando, você vai ter viés de contratação. O que significa isso? Você vai contratar quem você gosta, não quem é a melhor pessoa. Então, como é que eu diminuo meu viés de contratação? Documento exatamente o que eu vou olhar. Por quê? Porque isso me ajuda a focar nas coisas que eu tenho que avaliar. Se eu deixo livre, a chance de contratar certo diminui muito. Ponto 2. Isso aqui é uma coisa que até muita gente se incomoda quando eu falo. Cara, existe candidato bom no mercado? Disponível? Existe. Mas é muito mais difícil achar. Então, as empresas querem contratar, tem time de vendas, tem dinheiro, às vezes tem muita coisa, o que elas fazem? Esperam só o cara candidatar. Cara, seu principal objetivo é contratar time, quando você é líder. Eu falo com os líderes que eu trabalho, seu objetivo é trabalhar pouco. Como é que você trabalha pouco? Contratando gente boa. Então, vai atrás. Você, como líder de vendas, ou líder de marketing, ou líder da empresa, gasta um tempo da sua semana indo atrás de gente boa. Manda mensagem, vai no LinkedIn, vende o sonho. Se você ficar esperando só o cara passivo, sou uma empresa foda, a não ser que você seja o Google, que vai ter todo mundo querendo trabalhar na sua empresa, cara, você tem que ir atrás. 10, 15, 20% do seu tempo tem que ser contratando, independente do seu cargo. Você contratar um cara certo vai mudar a sua vida. Ponto 3, né, que é base no 1, tá ligado com 1. Se eu documentei, se eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho que metrificar. Bota nota. Bota critério claro de avaliação. Mas que você não sabe avaliar direito, começa. Metrifica. Bota qual que é a nota que eu dei para esse cara nesse processo? Por que eu dei essa nota? Isso vai te ajudar a contratar melhor. Ponto 4, incentiva seu time a indicar. Pensa, um cara que trabalha na sua empresa, ele entende sua cultura, ele entende o perfil do seu produto, ele entende como é que vocês funcionam e você não incentiva o seu time a indicar. Então, um exemplo aqui, tinha uma época que a gente pagava $3.000 para quem indicasse uma pessoa que entrasse na empresa e ficasse um período de 3 meses.
Imagina, você tem um cara que te conhece a sua cultura, conhece a sua empresa, conhece o seu produto, e ele está indicando alguém, cara, dê mais atenção a esse candidato. Incentiva seu time, crie políticas para isso. Dá um prêmio, dá um troféu, dá um brinde, dá um almoço, qualquer coisa. Incentiva, isso que gera muito resultado. E aí o 5, que é o principal erro. Não testa o candidato em situações próximas ao que eles vão encontrar na vida real. Pessoal, falar bem, muita gente fala. Agora, onde que eu vou diferenciar o joio do trigo? Quando eu faço um teste real. E qual que é o teste real que eu vou fazer? Aquele mais próximo possível do meu cenário. Por quê? Porque se o cara for bem no teste próximo ao meu cenário real, a chance desse cara performar quando eu contratar ele é muito alta. Por quê? Porque eu já testei ele na prática. Não é o que ele fez de experiência, não é o currículo que ele tem. É o quão bem ele foi no meu teste. Independente do seu mercado, independente da sua venda, independente do seu produto. Ah, Ivan, eu só vendo por WhatsApp. Cara, você vai fazer um teste de atendimento e venda por WhatsApp. Você vai simular um cliente e o cara vai ser o vendedor. Se esse cara está performando bem no seu teste, a chance dele performar bem entrando é muito maior. Beleza? Entrando no perfil de contratação, né? Simplificado. Muitas vezes a gente separa em 3 pontos principais. É o phone screening, que normalmente em empresas maiores é o RH que faz, que é o quê? Filtro inicial. Eu vou só tirar o que não tem nada a ver com o meu processo de contratação. O cara que não tem fit nenhum. Parte 2, teste técnico, que é o que eu estou falando. Eu vou analisar tecnicamente esse cara com base no cenário real que eu tenho. Passo 3, muitas vezes eu vou olhar o quê? No passo 3, comportamento e cultura. Cultura, eu tenho que entender a cultura da minha empresa. Então, como é que é o meu modo de trabalhar para eu poder avaliar esse cara? Comportamento, eu vou pegar aquele perfil comportamental que demonstra que esse cara tem uma chance maior de ter sucesso de vendas. No caso do vendedor, são aqueles 5 critérios que eu falei do estudo do Mark Roberge. Beleza? No caso de líder, eu vou passar aqui para frente quais são os critérios que a gente olhava. Phone screen. Passar bem rápido aqui, não é tão importante, vamos focar no que importa, que é phone screen é só o objetivo de separar o candidato que não tem fit nenhum com a vaga. Então, é uma conversa ali de 10, 15 minutos, normalmente realizado pelo RH, quando você já tem um departamento de RH. E o que a gente avalia? Disponibilidade, expectativa salarial, interesse na vaga, critério de eliminação. Então, por exemplo, vamos supor que na sua empresa o cara precisa saber inglês. Se ele não souber inglês, ele não pode entrar. Você vai usar isso para cortar ele nesse filtro inicial. Beleza? Entenda. O que é phone screen? Separar o que não tem nada a ver. É que eu acho que não tem perfil nenhum para entrar no meu processo. Quando a gente fala do vendedor em si, o que é o teste técnico? Tá? Mais comum é a gente fazer um roleplay. Então, o que é um roleplay? Eu vou simular uma parte do meu processo comercial o mais próximo possível da realidade. Igual eu falei. Se eu vendo via WhatsApp, eu vou simular uma venda por WhatsApp. Se eu tenho uma venda altamente complexa, eu vou simular uma venda altamente complexa. E o que é importante aqui? Eu não estou olhando comportamento. Eu prioritariamente estou avaliando capacidade técnica. Tá? Que aqui vem um grande segredo, né? Então, primeiro, construção do case. Tem que ser documentado, tem que ser detalhado e tem que ser o mais próximo possível de uma situação real. É como se fosse um trial de software. Antes de eu comprar o software, eu estou fazendo um trial. É o que eu estou fazendo com o meu processo de contratação. Ponto 2. Normalmente, para pré-vendas, a gente simula uma reunião de conexão. Que é o cara convencendo a pessoa a conversar com o meu time de vendas. Quando eu falo do vendedor, qual é o principal ponto que a gente avalia no processo de vendas consultivo? É o diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele é 70% do trabalho. Se eu entendo bem com o que eu estou falando, a chance de eu vender é muito maior. Beleza? Ponto 3, eu tenho que deixar muito claro para aquele candidato qual que é o objetivo que ele tem naquela reunião. Então, por exemplo, se eu estou testando um diagnóstico, eu tenho que falar para ele qual que é o cenário da empresa, qual que é o cenário da lead, como é que ele chegou, né? Então, assim, o que é o diagnóstico dessa reunião que a gente normalmente testa? O cara tem 2 objetivos. 1, entender o cliente. 2, explicar a solução personalizada. Se ele conseguir fazer isso, independente se você vai separar seu processo em 8, 10 etapas, se ele vai vender para 1, para 2 ou para 4 stakeholders, ele provavelmente vai conseguir fazer, se ele mandar bem nisso, que é entender características pessoais, dificuldades e necessidades e vender em cima daquilo. Porque vendas nada mais é do que isso. E ponto 4
vou mandar materiais, fontes de referência de conteúdo relevante, tudo que eu tiver de material para esse cara se preparar, eu vou mandar para ele. Por quê? Porque isso aqui já é um critério de análise. Como é que eu vou contratar um cara que eu espero que tenha vontade e sangue no olho se eu mandei material para ele se preparar e nem isso ele fez? É um critério de eliminação. Como é que eu vou testar se ele tem uma capacidade de explicar um produto com o meu cenário se eu não dei conhecimento para ele aprender o básico? Beleza? Se eu cumprir essas 4 etapas aqui, o meu roleplay ele vai estar muito mais assertivo. E aqui eu trouxe um exemplo real para vocês que a gente usava. Então olha como é que ele é simples, ele não tem nada demais. Qual que era? Essa etapa é uma simulação de umas etapas do processo de venda da ROC, nosso call exploratório. Nesse cenário, você será um dos consultores da ROC e eu serei o dono do ponto do atleta. Aqui tem várias informações, né, do que ele poderia saber sobre aquela lead. Olha o final. Sua tarefa é entender ao máximo o meu negócio, o momento em que estou, os problemas que estou enfrentando, ou seja, minha dor, meus objetivos e, com base nestas informações, me explicar como que a Rock Content pode me ajudar. Ou seja, claro, próximo do real, próximo do que eu quero que esse cara faça. E aí, o que vocês têm que fazer? Adaptar para a realidade de vocês. Qual que é o padrão que esse vendedor encontra? É X? Então, vou dar para ele as informações de X. Agora vem uma coisa que a experiência faz a diferença. Eu tenho que saber avaliar esse call, esse roleplay, de uma maneira assertiva. Que é o reflexo daqueles pontos que eu falei. Coachability, inteligência e etc. Como que eu coloco isso em critérios claros de análise? 1. Preparação prévia. O candidato demonstrou ter pesquisado, estudado os materiais enviados? Esse é o ponto 1. Se o cara não fez isso, a chance dele ser um profissional de alta performance é muito menor. Ponto 2. Tom de voz e energia. Por que eu olho tom de voz e energia, por exemplo? Porque são coisas que eu não consigo ensinar. Quando o cara entrar na minha empresa, eu consigo ensinar ele sobre o meu produto? Óbvio. Agora, eu consigo ensinar ele a ter um tom de voz e energia? Dificilmente. Então, o que é o tom de voz e energia? Esse cara demonstra autoridade, ele tem uma variação de tom, ele tem uma segurança boa no que ele fala, ele tem uma boa energia. Isso é fundamental em vendas. 70% da nossa comunicação é não o que a gente fala, mas como a gente fala. Ponto 3, que tem relação com curiosidade e inteligência. O candidato fez boas perguntas, então ele fez boas perguntas no diagnóstico, ele tentou entender melhor o cliente, as perguntas deles eram lógicas e conectadas. Então, eu estou testando esse cara no diagnóstico, o que ele tem que ter capacidade? De fazer boas perguntas. Ele tenta entender o lado do cliente ou ele quer só tentar empurrar um produto? De novo, você quer o quê? Um proxy para curiosidade e inteligência. 4, né? Aprofundando inteligência. O quão bem esse candidato conseguiu explicar o meu produto ou a solução da minha empresa de uma forma clara e coesa. Lembra, eu dei material para ele estudar. E aí um ponto aqui de atenção. Ele tem que saber nos mínimos detalhes do seu produto como é que funciona? Não. Por quê? Porque isso ele vai aprender. Mas ele tem que ter uma capacidade de entender esses conceitos e principalmente adaptar para um cliente. Falar a língua do cliente. Ponto 5, autoavaliação. Então esse cara, ele tem uma boa capacidade de analisar os pontos positivos e negativos dele no roleplay. Por quê? Porque isso é um fator extremamente importante de um cara que é coachable e de um cara que é inteligente. Essa capacidade dele de análise. E o sexto, que é um que eu gosto muito para o brasileiro. O brasileiro é craque nisso. O gringo, o americano, o europeu, se ele pega uma coisa que muitas vezes ele não sabe lidar, não está preparado, ele trava. Isso aqui é um traço muito importante para o brasileiro, que é o quê? Jogo de cintura. Quando esse cara é pressionado ou questionado, ele consegue lidar de uma boa forma? Então eu tô fazendo ali um roleplay com ele. Vou jogar uma pergunta que eu sei que ele não tem resposta. Cara, ele travou ou ele conseguiu ali nos trancos e garrancos se virar, me explicar de uma outra forma? Ele inventou uma coisa na hora. Então é muito importante pro brasileiro, dentro do processo de vendas, ele ter esse jogo de cintura, que é a capacidade de se adaptar. E aí que vem um ponto importante. Terminei o roleplay 1, o que eu faço? Peço para o candidato se autoavaliar, né, que eu vou dar uma nota para ele de avaliação. E aí eu, como o entrevistador, eu tenho que dar um feedback e dar um ponto de melhoria para esse cara. Então, por exemplo, fulano, quando você foi apresentar sobre o produto, você falou muito de uma forma genérica. Eu preciso que você personalize mais para o meu cenário.
Por que a gente faz isso? Porque a gente vai testar o último ponto, que é o mais importante no processo de contratação, que é a habilidade dele ser treinável. Então, eu vou dar para ele uma dica específica, clara, ó. Você fez a apresentação do produto muito genérica, eu preciso que você personalize o meu cenário. E aí, o que você vai medir no Roleplay 2, né? Que pode ser logo em seguida ou pode ser um outro dia, dependendo da complexidade de sua venda, da sua venda, né, do seu produto. Eu vou medir a última nota, que é de 1 a 5, o quanto que esse cara é treinável. Ou seja, ele manteve as coisas boas, ele conseguiu aplicar o feedback que eu dei. Se ele conseguiu fazer isso, a chance dele ser treinável é muito maior. Beleza? E aqui tem um templatezinho de avaliação, que é bem básico, tem todos os critérios, tá? Tem um resumo de cada um dos critérios, e aí vocês dão uma nota para cada um deles, ó, de 1 a 5. E aí, pessoal, depois que você contratou 30, 40 pessoas durante meses, você vai começar a ver claramente as notas e o que impacta no seu processo de vendas. Beleza? Então, assim, é coisa básica. Vou dar um zoom aqui que o pessoal da dificuldade de ver tá longe. É coisa básica. Mas eu estou metrificando, eu estou trazendo dado, eu estou melhorando com o tempo, eu estou analisando, vendo que dá certo, que não tá. Beleza? Então aqui vai estar o link aqui para vocês, a gente vai mandar isso aqui depois. Vamos passar agora para o líder. Deixa eu ver se deu pau aqui. Apareceu para vocês? Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim. Ah, tá. Sim. E aí, a gente entra na entrevista final. O que é a entrevista final? A gente normalmente avalia 3 coisas, fora a parte cultural, que aí vocês vão adaptar para a realidade de vocês. O que eu vou avaliar especificamente mais na entrevista? Qual que é o sucesso passado que esse cara teve? Seja em venda, seja na vida, a gente sempre abre, né? Às vezes o cara não tem tanta experiência de vendas, contratando um cara muito inicial. Ponto 2, ele contar um pouco da experiência de vendas dele para eu entender esse negócio de ticket, o que ele já vendeu, o que ele não vendeu. E 3, que eu particularmente gosto muito, que é a vontade do cara crescer. O cara quer ir bem no meu processo seletivo, ele falar comigo que a vontade dele é ser o melhor vendedor da empresa. O cara falou isso, a chance de eu não contratar ele é muito baixa. Por quê? Porque ele está focando em resultado. Vendedor é resultado. Ah, tem um vendedor que eu amo, ele não bate meta, ele é ruim. É número. Vendas é o jogo mais justo e mais injusto do mundo. Por que é justo? Porque todo mundo é um número. Por que é injusto? Porque não me importa o tanto que eu gosto de você ou o tanto que você se esforça. No final do dia, vendas é número. Beleza? E aí tem um guia básico, igual tem ali, né? Para muita gente tem dificuldade em entrevistar. Tem um guia básico também de perguntas, ó. Então, por exemplo, vou avaliar a experiência em vendas, ó. Pode falar sobre sua experiência em vendas? Qual foi seu papel? Quais eram suas responsabilidades? Quais técnicas ou abordagens de vendas você encontrou mais eficazes e por quê? Você pode me dar um exemplo de uma situação difícil de venda que você enfrentou e como conseguiu fechar o negócio? Então, o que eu estou avaliando aqui? Experiência em vendas. Beleza? E aí tem um guia básico que não vou passar ele agora por causa do tempo, mas aí depois eu vou mandar para vocês como material de apoio. Opa! Dica Pro. Não importa se você tem dados reais, dados bons ou não. Todo vendedor que entra, ele tem que ter um caminho para ele seguir. O caminho pode estar totalmente cagado, você não sabe o caminho direito. Dá um caminho para ele, dá uma meta. Então, parte do processo de onboard é ele entender o que ele tem que fazer. Então, ó, com base no seu ticket médio, no seu ciclo de vendas, na sua taxa de conversão, desenha um funil do que você espera que ele faça nos primeiros 90 e nos primeiros 180 dias. Por que 90 e 180? 90 normalmente para venda rápida, então ciclo ali de vendas em torno de 30 dias, 180 para vendas enterprise. Então, no meu primeiro trimestre, eu não espero que ele venda, porque ele está vendendo hoje enterprise, beleza. Então, você vai colocar para ele método de diagnóstico. Quais diagnósticos ele faz? Mas ele tem que ter um caminho. Você tem que desenhar e dar um caminho para ele. E aí, com o tempo, você vai melhorando esse caminho. Você vai sabendo qual é o perfil comportamental, quanto tempo ele demora para rampar. Mas se você não dá um caminho para ele de funil, você está falhando numa parte muito importante, que é a entrada desse cara. Beleza? Líder de vendas. Ele é parecido, né? O processo de contratação. A gente foca em um teste técnico e um teste de entrevista. A diferença é que, normalmente, quando a gente faz com líder, a gente faz um case, e não necessariamente um processo de venda, porque eu não quero saber se ele é o melhor vendedor do mundo ou não. Eu quero saber se ele, dentro do meu cenário, da minha necessidade,
ele tem boas ideias e sabe mais ou menos o caminho para resolver aquilo. Então, do mesmo jeito que a gente faz para o vendedor, o que a gente tem que fazer no case? Tem que ser documentado, tem que ser detalhado, tem que ser o mais próximo possível da minha situação real. Então, olha que maravilha. Sou o CEO de uma empresa. E meu problema é XYZ. O que eu vou fazer? Vou explicar para o cara no case que meu problema é XYZ e vou perguntar para ele o que ele faria. Resumidamente, é isso. Eu tenho que dar para ele o cenário e perguntar, fulano, dentro desse cenário, como você resolveria ele? Como é que você atuaria nesse cenário? Quanto mais próximo do real que ele vai encontrar, melhor. E aí a gente tem um momento 2, né? Que é, traga, se você tiver, dados reais e exemplos reais. Eu falo, fulano, meu CAC está baixo, tem que aumentar meu LTV. Como é que você faria isso? E o ponto 3, do mesmo jeito que a gente faz para o vendedor, manda material documentado para ele. Estudar e estruturar antes. Então, se você tem planilha de meta, você tem planilha de atingimento ou não, se você tem processo de vendas documentado, como é que ele é atualmente, manda tudo para esse cara. Por quê? Porque eu já estou dando contexto para ele me dar a solução. E aí, pessoal, quanto mais vocês fazem esse processo, começa a ficar muito claro quem que é buchiteiro e quem que não é. Porque é muito claro identificar o que é muito bom e o que é ruim. Às vezes, o médio, ele fica difícil, mas o que é muito bom e o que é muito ruim é muito fácil de identificar. Beleza? Não contratem sem case. É um altíssimo risco. Não importa quem seja. Ah, o cara foi presidente do Google. O Elon Musk. Vou contratar ele para ser gerente de vendas? Não vou. Ele vai fazer o teste técnico. E aí, aqui um exemplo fictício. Eu trouxe 2 exemplos. Um para líder direto e um para líder de líder. Né? Então, o que seria um case, por exemplo, para um líder direto? A Uniforce é uma empresa de tecnologia que desenvolve plataforma, blá, blá, blá. Até recentemente, as vendas eram conduzidas majoritariamente pelo CEO, que tem um forte conhecimento técnico e pessoal do mercado. A empresa está agora em um momento de transição, passando de um processo de vendas conduzido pelo CEO para um time de vendas estruturado, composto por um vendedor e um pré-vendas recém-contratado. E aí, qual é a estrutura atual do time? Um vendedor, um pré-vendas e o CEO que ajuda. Beleza, quais são os principais desafios que eu tenho? A dependência do CEO para fechamento importante, eu tenho uma baixa produtividade no funil de vendas, me falta processos estruturados, eu tenho desalinhamento técnico de expectativas, desculpa, entre o CEO e a equipe, e eu tenho uma capacitação técnica ruim para o time de vendas. Esse é um cenário muito padrão de várias empresas que estão no momento inicial. Né? E aí eu dou para ele, cara, você foi contratado para liderar essa equipe, o que você faria? Resumidamente é isso. Então, o que é o entregável? Descreva quais seriam suas principais ações e prioridades para lidar com os desafios apresentados, pensando no curto e médio prazo. E esse cara vai te apresentar isso. Se esse cara fizer um plano muito bom, a chance dele conseguir executar é muito maior. Porque ele já demonstrou para mim que ele tem um conhecimento para fazer isso. Ou ele tem um bom feeling. Às vezes o cara, tô contratando líder pela primeira vez. Líder nunca foi. Ele era um bom vendedor, mas eu não tenho dinheiro para contratar um cara experiente. Cara, se ele tiver um bom filho, ele vai te dar um bom plano. Você vai olhar como é que ele pensa, você vai olhar como é que ele estrutura desafios e problemas. Para líder de líder, normalmente a gente já usa um outro cenário. Mas aí o que a gente faz? Adapta para a realidade. Né? Então, aqui, qual que é a estrutura atual? Aqui já tem líder de vendas, gerencia uma equipe de 6 vendedores, aqui tem 6 vendedores, aqui já tem líder de pré-vendas. Aqui eu já estou pedindo, os desafios para ele já são diferentes. Ó. Então, qual que é o desafio? Descentralização de decisão, baixa sinergia entre vendas e pré-vendas, ou seja, não trabalham direito, falta de processo de vendas consultivos, agora eu já estou indo para uma venda mais consultiva, a capacitação limitada em liderança e a dificuldade de previsão e escalabilidade. Ou seja, os desafios que você vai dar são os desafios que você tem. E esse cara vai ter que te bolar planos para resolver isso. Simples assim. Beleza? Dicas gerais de avaliação de case. Né? O case ele é mais assim, pessoal de cada empresa para poder avaliar. O que eu posso dar de dicas gerais de avaliação de case é clareza e objetividade. Então esse candidato apresenta as ideias de uma forma clara, ele estrutura direito, ele tem uma lógica por trás, ele demonstra um pensamento estruturado. Ponto 2, análise de dados. Ele conseguiu trazer dados, ele conseguiu trazer um plano baseado em dados, ele conseguiu avaliar os dados que eu mandei para ele. Obviamente, onde que eu vou ser mais chato com isso? Quando eu estiver analisando um líder de líder. 3, estratégia de execução. Ele consegue desembolar um plano estratégico dentro daquele cenário? Ele consegue trazer coisa prática? Ele consegue trazer coisas executáveis ou ele viaja muito a maionese?
Ponto 4, alinhamento com a empresa, né? As soluções que ele propôs têm a ver com a visão que vocês têm? Tem a ver com os valores? Tem a ver com os desafios específicos que você apresentou para ele? Né? Qual que é a congruência dele em termos de cenário e coisas que ele trouxe? E no ponto 5, é um pouco mais assim abrangente, mas é criatividade e flexibilidade. Esse cara tem boas ideias, ele tem ideia nova, ele demonstrou capacidade de adaptar as estratégias quando necessário, ou ele apresentou uma receitinha de bolo muito genérica, ou ele adaptou para a minha realidade. Né? Quanto que esse cara consegue adaptar para mim, para o meu cenário, para a minha dificuldade? São todos critérios que a gente usa para avaliar a case. E aí, a entrevista final de líder de vendas, ela tende a não variar tanto de líder de vendas direto para líder de líder. Por quê? Porque eu estou olhando comportamento. Então, para olhar comportamento, o que eu, particularmente, olho quando eu estou contratando um líder? Sucesso passado sempre. Pessoas de alto sucesso tendem a ter sucesso de novo. Ponto 2. O quão que esse cara tem experiência em recrutar e formação de equipe. Por quê? Porque a parte técnica, pessoal, a gente analisou aqui no case. Não vou nem voltar aqui, eu vou ter que ficar clicando. A parte técnica, a gente avaliou no case. Aqui eu estou olhando mais o resto que eu não avalio no case. Então, como é que ele contrata, como é que ele forma equipe, o que ele já fez em relacionado a isso. Ponto 3. Qual é a experiência dele com o meu público-alvo e com o meu ciclo de vendas? Eu vou entender o que ele já fez, o que ele já trabalhou. Ponto 4. Líder sempre tem que colaborar bem. Porque ele tem que ser um multiplicador de esforços e resultados. Então, qual que é a experiência dele colaborando? Como é que ele lidou com conflito entre outras áreas? Como é que ele fazia para se dar bem, por exemplo, com líder de marketing, com líder de CS? Que tipo de desafios que ele tinha? Né? E o ponto 5, que é muito importante, é resiliência e adaptabilidade. É o cara que é um owner. Ele chama ownership. Ele fez merda, ele errou, mas ele falou, errei, o ponto que eu errei foi nisso, 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 eu vou me adaptar e eu vou melhorar. Todos os perfis de liderança possíveis dão certo em vendas. Já vi líder consultivo, já vi líder agressivo, já vi líder passivo, já vi tudo. Tem um perfil de liderança que não vai dar certo. Cara negativo. Que é o cara que reclama. Que é o cara, não vai dar, não tem como, não consigo. Então isso é parte do quê? Da resiliência e o quanto que ele é adaptável. Beleza? E aí, no mesmo jeito que eu fiz aqui, tem um guia também para entrevista de líder. Tá? Que depois eu vou mandar para vocês de referência. Então que tipo de pergunta que eu faço para avaliar sucesso passado? Que tipo de pergunta que eu faço para avaliar a capacidade de recrutamento e formação de equipe? Né? Então aqui tenho que avaliar quais são as perguntas-chave para poder ajudar vocês, principalmente porque não tem tanta experiência com o processo de contratação. Beleza? E aqui uma dica de ouro. Isso aqui, pessoal, muda vidas, tá? Quais são os sinais indicativos que você contratou o líder errado? Por quê? Porque você vai errar. Às vezes vai contratar o vendedor errado, você vai contratar o líder errado. Então, tem sinais muito claros que a gente começa a avaliar que eu vou ver se eu contratei a pessoa certa ou errada. E aí, qual que é um ponto legal aqui? Resultado, às vezes, demora. Não existe mágica em vendas. Contratei um líder bom, ele tem que triplicar nas vendas um mês. Não existe isso. Não existe bala de prata em vendas. Só que existem sinais claros de que o cara não é o perfil adequado. Quais são esses sinais? O cara virou seu líder. Ele não conseguiu trazer nenhum talento de vendas. Então, assim, num período ali de 2, 3 meses, ele não conseguiu trazer nenhum talento. Ele não conseguiu fazer o processo, ele não trouxe ninguém do perfil dele, ninguém da agenda dele. Cara, não é um red flag, mas é um sinal de alerta. Por quê? Porque bons líderes tendem a ter boas pessoas que seguem eles. Então, se o líder de vendas é um líder experiente, ele provavelmente tem um network muito bom de vendedor. Ou de outros líderes, é um cara que está disposto a seguir ele para onde ele for. Então, esse aqui é um sinal. O cara entrou, ele tem experiência, ele já é cara de mercado, ele não consegue trazer ninguém, ou ele não faz um bom processo, cara, ponto de alerta para vocês. Ponto 2. Eu não necessariamente vou ver resultado em vendas. Às vezes meu ticket, às vezes meu ciclo demora 90 dias. O cara não vai fazer milagre. Mas eu tenho que ver evolução em pipeline. E que é isso? As conversões estão melhorando nos primeiros meses? O funil está melhorando? Está tendo mais coisa entrando? Tem mais coisa chegando nos outros estágios? Então eu tenho um ciclo muito rápido. Então, sei lá, o cara vem de 7 dias.
Cara, em 3 meses, como é que ele tá melhorando o resultado de vendas? Tem que ter sinal. Ah, meu processo de venda é complexo, demora pra caramba. Beleza, vê os sinais intermediários. Conversão tá melhorando? Como é que a conversão tá mudando ao longo do tempo? Tá chegando mais oportunidade no topo? Meu time tá convertendo mais? São sinais claros de evolução de pipeline. Eu tenho que ver isso nos primeiros meses. Ponto 3. É o cara que só dá desculpa. Ah, não consigo vender porque as leads são ruins. Ah, não consigo vender porque meu produto é ruim. E aí a gente entra no quê? No ciclo da vítima. Quem nunca viu isso? O time de vendas fala, não vendo porque as leads de marketing são ruins. Ali, o marketing fala, pô, as leads não são ruins, é meu produto que é ruim. Aí o time de produto fala, ah, não, meu produto é bom, meu churn é alto, é porque o time de vendas vende errado. Cara, se você tem um líder que constantemente dá justificativa e fica culpando o resultado externo, ele não vai dar certo. Liderança tem que chamar a responsabilidade, falar assim, pessoal, comigo, errei, vou melhorar, não estou conseguindo, vou ajustar. Esse é um traço fundamental, tanto para vendedor quanto para líder. Porque dá desculpa falar, ah, não vendi porque eu não tive oportunidade boa. Qualquer um faz isso. E por último, esse é um ponto muito importante também. Um cara que é um líder bom, ele entra e ele percebe quem são vendedores ruins. Então, cara, você tem um time de vendas ali, sei lá, de 20 pessoas, 30, ou até um time menor. Chegou um líder e o cara não demitiu ninguém por performance. Ou ele não conseguiu identificar quem que é baixo performance. Ele não criou um plano para ajudar esses caras, ou coach up ou coach out. Ou eu ajudo o top performance a render, ou eu ajudo ele a sair da empresa. Top performance, não, desculpa. Baixa performance. Eu, como líder, ou eu vou ajudar esse cara a evoluir, ou eu vou ajudar ele a sair. Então, um sinal muito importante para liderança de vendas é ele está mantendo os vendedores ruins, ou ele está criando a máquina para poder ajustar e deixando os vendedores ruins saírem da empresa, porque às vezes o cara está na empresa errada, ele está vendendo produto errado, ele está no ticket errado, e ele vai ter muito mais resultado em outra empresa. Cansei de ver isso, gente que não dava certo aonde a gente estava trabalhando, foi para outra empresa e rachou de vender. Manter uma pessoa baixa performance é um dos sinais mais preocupantes para o seu time de vendas. Beleza? Rapidamente que o Inicius faz, e aí eu abro para perguntas, se tiver perguntas, se eu conseguir ajudar. A gente ajuda principalmente 4 pontos, tá? Independente do tamanho da empresa. Dando treinamento de vendas e liderança, ou a gente monta playbook, seja playbook comercial ou playbook de prospecção, dependendo das necessidades da empresa. Temos alguns processos de mentoria e acompanhamento, aqui muito focado em liderança, né? E ajudar esses empreendedores a evoluir, com base um pouco da nossa experiência. E a gente também tem um processo de consultoria, que aí é para cenários mais complexos, onde esse cliente ele precisa de algo mais personalizado para ele, tá? Então, resumindo, o que a gente faz? A gente aplica framework real, né, com base na nossa experiência, o que a gente identifica como algo que vai funcionar, para empresas de diferentes estágios de maturidade. Então, cada uma das empresas vão ter uma necessidade específica e a gente tenta implementar um framework específico para elas, atendendo desde projetos mais simples, né, coisas mais simples, empresas menores, até projetos aí altamente complexos dentro do que a gente acredita que consegue ajudar. Beleza? E aí eu queria abrir perguntas. Ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum ponto. Ver se eu consigo ajudar em algo. Acabei falando muito. Eu vou tomar meu Red Bull aqui. Fala, João. Pode falar. Boa tarde, Ivan. Boa Primeiro, tarde. agradecer aí, momento muito enriquecedor. Eu anotei uma dúvida. Hoje eu trabalho aqui na Yoga, sou coordenador de vendas Uhum. e estou fazendo a parte ali de líder direto, mas também líder de líder. Não liderando o líder, mas passando a parte, o que é a estratégia da empresa, passando direto para o time. Uhum. E aí você comentou, né, sobre o líder direto precisar se envolver bastante, bastante não, mas entre 20% e 30% do dia dele ali, tentar se dedicar ao máximo e se envolver nas vendas. Uhum. Como eu faço esse trabalho, vamos botar trabalho duplo aí, e a empresa que eu trabalho é do perfil SMB, eu queria entender o quão comprometido eu preciso estar de fato a participar das vendas, ou se é aceitável que eu não participe e consiga, não sei, talvez delegar isso para o meu melhor vendedor, me passar o feeling mais direto, seja na dele ou por fora. Uhum.
de como que está a rotina, para eu não perder a rotina, já que eu não consigo participar ativamente das vendas, entendeu? Boa. E aí, no caso, você faz 2 papéis, o que você tem que entender é qual que é o seu principal papel. O que o seu líder te cobra? Ele te cobra por desenhar estratégias, ou ele te cobra por ter resultado de venda na praça? Então, assim, às vezes ele até não muito tem essa mais noção. desenhar estratégia. Então é isso, entendeu? Porque, embora você faça os dois, aquilo que o seu líder te cobra, aquilo que você tem que entregar para a empresa, é o seu principal foco. Então, com base nisso, vai te drivar do seu comportamento. Agora, uma coisa que eu recomendo muito fortemente para você é, você não consegue colocar 20%, 30%, cara, põe pelo menos 5%, 10%. Por quê? Porque você vai estar ouvindo o que seus vendedores falam, você vai estar ouvindo o que o cliente reclama, você vai estar ouvindo por que o cara não compra. Pode ser call gravada, não precisa nem estar participando live se seu horário é ruim. Manda eles gravar call e escuta, pelo menos 1, 2 calls por semana. Por quê? Até para estratégia, João, isso é fundamental. Você vai estar pegando reclamação, o que os caras reclamam de produto, o que eles vendem de bom no produto, o que meus vendedores estão falando que eu posso ensinar o outro vendedor a falar. Entendeu? Mas assim, cara, contato com o chão, eu gostava até quando eu era diretor. Eu era diretor de vendas, eu entrava muito menos em call, mas eu entrava. É o feeling do chão. Beleza? Não, show de bola, obrigado aí. Vou tentar adaptar para a rotina aqui. Obrigado. Pedro. Fala, Ivan. Parabéns aí, cara. Obrigado pelas dicas. Valeu. Eu já vou falar aqui que a gente está contratando um head de vendas aqui para fixarem. Se alguém Boa. tiver indicação, algum interesse aí, enfim. Então, pessoal, oportunidade boa aí, ó. Quem quiser. Bem legal, cara. Bem legal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta lá para o comecinho da tua apresentação, tá? Você falou muito do perfil SMB, do pequenininho, e do perfil do Enterprise, tá? O que a gente viu acontecer aqui? O muito pequeno, ele está indo muito pelo self-service, enfim, e o Enterprise realmente é um outro... Tá, é um outro tipo de venda bem maior, enfim, as características que você descreveu ali. O que está acontecendo, assim, onde tem muito, onde o mais difícil, onde o que tem mais dinheiro, onde o que mais está propício a comprar SaaS nem um nem o outro, ele é o middle market, tá? É uma coisa que você já viu, e aí o que aconteceu? Tipo, o time fica um pouco stuck in the middle, sabe? Putz, fica acomodado aqui, é muito fácil tratorar ali de pequeno, mas aí não evolui o ticket médio, e aí não tem também ali o expertise de venda consultiva para fazer o deal grande. Não tenho muito tempo aqui, mas se você tem alguma dica para esse tipo de situação, você já viu, você deve ter visto isso acontecer, enfim, que geralmente ali você tem de dica, ou já viu, ou poderia nos trazer aí de insights para esse tipo de situação? Boa, vamos lá. Quando eu falo de SMB Enterprise, eu estou jogando os dois eixos, né? E, obviamente, temos meios termos, né? Então, quanto mais ticket alto eu vou, mais para Enterprise eu vou, mais para essa complexidade, tickets maiores. O ponto é, primeiro, segmenta o time, né? Então, assim, dificilmente você vai ter um cara que vende ao mesmo tempo para SMB e para mid-market. Então, ponto número 1 é, quais são as características de onde que esse ticket médio começa a impactar no meu processo de venda? Analisa os dados, que os dados vão te dar uma noção de como separar. Tá? O time, tipo, o time vai atender até 10, até 20, até 30 pessoas, até 50. Os dados vão te dar alguma noção de como é que você pode segmentar isso para ter times específicos vendendo para números específicos. Agora, o principal, Pedro, não dependa de habilidade individual. O que significa isso? Processos claros, desenhados, estruturados para ticket médio diferente. Quando você controla a estrutura, você depende menos do vendedor, da capacidade dele individual. E os vendedores que são performance mais baixa, eles tendem a performar numa média melhor, e aqueles que são bons, eles vão ter mais resultado ainda. Então, se você tem essa dificuldade, estrutura o processo comercial. Então, bota assim, o SMB vai ser numa reunião só. Em uma reunião, o cara vai apresentar, fazer isso e aquilo. No mid-market, ele obrigatoriamente tem que fazer em 3. Para separar e controlar esse processo de vendas, entendeu? Então, onde a gente normalmente acerta é no processo. Uma vez que eu desenho o processo, fica muito mais fácil do meu time executar. E aí, assim, uma regra de bolso. Estou vendendo tickets maiores, complexidade alta, vai estar entre 8 e 9 etapas de vendas. Desde diagnóstico, apresentação e etc. Vendas intermediárias, eu consigo fazer ali em torno de 3, 4 reuniões estruturadas. SMB eu vou fazer em 1, 2. Entendeu? Vai depender do quê? Por exemplo,
seu software, ele é importante para o processo de venda? Eu tenho que fazer demo para o cara comprar? Porque às vezes eu nem tenho que fazer demo, tá? Às vezes o cara compra a solução e o software em si não é tão importante. Ou não, tem que ter demo. Então, pô, tem que ter uma etapa de reunião estruturada para fazer demo. Para um ticket médio começa a ficar um pouquinho maior, se eu vou te dar uma dica sem entrar em contexto, eu separei em 3 etapas principais. Diagnóstico. Reunião 1, você vai fazer diagnóstico e educa sobre o seu produto. Reunião 2, você vai fazer o demo, personalizado, com todos os stakeholders que você mapeou. Reunião 3, você vai apresentar a proposta para fechamento. Então, para ticket médio, ele começa a ficar um pouquinho maior, aquele meio termo ali, normalmente 3 reuniões é um processo assertivo. Logicamente, de etapa básica, né? Aí tem contrato, essas coisas são outras etapas. Beleza? Camila, você botou a mão? Tudo bem, Ivan? Obrigada aí por todas as informações, muito bacana. Eu sou Camila, líder direta do Curso Educa. E minha pergunta é com relação à parte de contratação. Você tem algum insight, alguma dica, assim, sobre onde encontrar talentos, de repente, nesse mercado de SaaS, tem algum ecossistema, Discord, grupos que também é legal estar antenado, que o pessoal também consegue caçar essas pessoas boas, já que a gente tem que ir até elas? Boa pergunta. Primeiro, contrate pessoas de empresas que estão em estágio similar ao seu, que isso é um erro muito comum. Eu sou, sei lá, uma empresa de tecnologia pequena, e eu falo assim, vou contratar o vendedor do Salesforce porque ele é pica. Cara, não é. E muitas vezes ele pode ser bom, mas ele pode ser bom num estágio onde está tudo bem feito. E não é a realidade do meu SMB, entendeu? Então, assim, às vezes uma empresa pequena, eu vou contratar um cara que é da Salesforce, e falo assim, esse cara vai chegar aqui e nadar de braçada. Muitas vezes não, porque ele não está acostumado com essa bagunça, essa zona que é enterprise, que é startup. Então, assim, uma diquinha é tente pegar pessoas de empresas que têm uma maturidade parecida com a sua. Legal. Nossa. Ponto 2, tem muita comunidade online. Então, tem comunidades online de vendas, de liderança, por exemplo, falaram aqui da Pipe Lovers, a gente tem uma também da Unisales. Então, assim, muitas comunidades, você começa a ficar em contato com muitos vendedores, então é importante você aumentar essa sua network mesmo, de pessoas. E terceiro, faz a abordagem direto no LinkedIn. Cara, viu um perfil legal, o cara comemorou um prêmio, comemorou um número de venda, manda mensagem para ele. Prospecta o cara, entendeu? Pensa como se fosse uma venda. Você tá vendendo uma vaga para um cara para estar no seu time. Que é a coisa mais importante para fazer. Perfeito. Show, muito bom, obrigada. Muito bom, obrigada. Mais alguém tem alguma outra pergunta, pessoal? Querem tirar do mudo, mandar aí, ou querem, se quiser escrever também? Fala, Gabriel. Eu tenho uma aqui. Obrigado, viu, por todas as dicas. Eu sou um dos fundadores aqui da Alumni. Legal. Educação, a gente é um SaaS para educação básica. Aí, cara, assim, eu tenho uma dúvida que eu não sei se está dentro totalmente do escopo, mas é muito voltada para a estrutura de compensação de time de vendas. Boa. Então, assim, eu não sei se você já testou vários modelos de compensação aí, o que mais funcionou, alguma dica prática que tu tenha nessa parte. Bom, vou te dar algumas dicas práticas, tá? Isso é muito importante, isso drive o comportamento. Padrão americano de remuneração é 50-50. Então, você vai pegar o quanto que esse vendedor, quanto você quer pagar para ele bater no meta. Então, por exemplo, o cara vendeu R$3.000. Ele tem que vender R$3.000 de software mensal. Se ele vender 3 mil, quanto que você espera pagar para ele em compensação total? Vamos supor, R$10.000. Desses R$10.000, o que o mercado americano faz muito? 50 é fixo, 50 é variável. Então, para vendedor, funciona bem 50-50, tá? Então, o cara bate meta, ele dobra. Às vezes, porque assim, você está diluindo um pouco o seu risco dentro do vendedor, e o vendedor trabalha por performance. Então, é uma regra muito clara de jogo, tá? Para pré-vendas, já não funciona tanto 50-50, a gente tenta usar normalmente 60-40 ou 70-30. Por quê? E aí, com pré-vendas, a gente não olha só receita, porque o cara tem duas coisas, ele tem que gerar oportunidade e ele tem que gerar receita. Então, a gente atrela uma parte ao número de oportunidades geradas, mas eu tenho que atrelar uma parte à receita também, porque eu tenho que dar o comportamento adequado. E não adianta ele me trazer oportunidades qualquer, né? O objetivo é trazer receita no final do dia. E para liderança, a gente já começa a ver também 60-40 para líder direto
ou 70-30 e mantendo 70-30 aí para as lideranças mais altas. E de meta, o cara tem que vender, em SaaS especificamente, ele tem que vender pelo menos umas 4, 5 vezes o que ele custa por ano. Em termos de meta, entendeu? Isso aí vai te dar um direcionamento legal. Beleza, Pedro? Valeu. Obrigado, viu, Ivan? E aí, uma outra dica relacionada a isso, Gabriel. Tem uma pesquisa todo ano que a Robert Half solta de guia de salarial. Então, lá tem uma pesquisa de salário para vendedor, líder, marketing, diretor, separando por percentil de experiência, então se o cara é muito experiente ou não, e separando também por região, se é São Paulo ou se é fora. Lá, normalmente, dá um bom indicador aí do que você pode estar esperando pagar para aquela vaga. Eles soltam uma pesquisa dessa por ano. Legal, obrigado. Valeu. Mas alguém tinha levantado a mão ou não? Boa. Então é isso, pessoal. E aí, ó, meus contatos estão aqui. Quem tiver interesse pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, que tá meu telefone, tá? Meu e-mail aqui. Se tiver interesse, pode ou mandar diretamente para mim, ou entrar aqui nesse link, que ele vai ter um formuláriozinho para poder falar com a gente. Beleza? E no final aqui da reunião, a gente vai mandar por e-mail os materiais todos de suporte, para vocês poderem ter. E aí a entrevista, o roleplay, tudo vocês poderem utilizar aí para poder facilitar para vocês no processo de contratação. Fechado? Valeu, muito obrigado. Todo mundo tirou Valeu, obrigado. No final Valeu do mês. demais. Sei que é difícil, bora bater meta. Valeu. Valeu, pessoal.